Shalom, shalom. Deus abençoe sua vida. Eu sou Devânia Pereira e hoje eu quero trazer uma palavra de encontro ao seu coração que foi primeiro ministrada em mim. Amém? Nos segue aí nas redes sociais, no canal no YouTube e também a gente está ali no Instagram e Devânia Oficial. Curte aí os nossos vídeos. Hoje a palavra se encontra aqui em Daniel, capítulo 1, versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Amém? E aqui Daniel, ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei ali na Babilônia, com o rei Nabucodonosor. E eu trouxe aqui o significado do nome Daniel em hebraico, é Deus é meu juiz. Olha só. Então, Deus já tinha um propósito, né, sobre a vida dele, sobre o que ele iria viver ali na Babilônia. E naquele tempo eram escolhidos jovens entre 15 e 18 anos para serem treinados durante 3 anos ali na Babilônia. E ele foi um dos escolhidos junto com os seus amigos. E eles ali decidiram não se contaminar com as iguarias do rei, com o que o rei oferecia, né? O banquete para eles. E os nomes que eles receberam ali na Babilônia eram nomes pagãos. Mas mesmo assim, eles decidiram, né, se separar para Deus, viver o que Deus tinha para eles, porque eles muito bem poderiam ter, como eles estavam em terras estrangeiras, eles poderiam querer viver uma outra vida, mas não, eles tinham os princípios de Deus mesmo sobre a vida deles, a obediência, a fidelidade a Deus, o que eles aprenderam, mesmo eles não deixaram os costumes deles, mas eles serviram ali o rei da Babilônia, mas crendo que o Senhor ia prover sobre a vida deles. E o Senhor ali esteve com ele naquele momento de quando ele falou, né, com a palavra de Deus diz aqui no versículo 9, ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Ali Deus teve misericórdia quando ele falou com um dos eunucos para que eles comessem somente alimentos, que eram legumes, verduras, sementes, e não as iguarias do rei. Eles foram separados, se separaram durante 10 dias. E você pode estar lendo também a história, né, de Daniel. E ali eles decidiram, né, se capacitaram para isso, decidiram não viver o que os prazeres do mundo estavam oferecendo para eles, que era o que eles estavam vivendo ali na Babilônia. E a decisão é nossa, do que nós queremos viver. Ele decidiu não se contaminar com aquele ambiente que ele estava convivendo. E eles sabiam claramente quem eles eram em Deus. Então, hoje, se nós não soubermos quem nós somos em Deus, não tem como nós viver as promessas de Deus. Nós vamos viver, sim, os prazeres do mundo, porque nós vivemos segundo o mundo. Mas quando nós vivemos no Espírito, quando nós somos guiados por Deus, Deus ele nos traz estratégia para que nós venhamos a viver o que Ele tem para nós. E como Daniel e seus amigos estavam ali diante do Senhor, apesar de estar diante de um rei da Babilônia, eles mesmo assim creram que o Senhor não iria abandonar eles, apesar da dificuldade do momento em que eles estavam ali sem conhecer ninguém. Mas Deus foi misericordioso. E durante aqueles 10 dias, daquele processo de separação, orando ao Senhor, agradecendo, se colocando diante de Deus, o Senhor veio, né, sobre a vida deles e trouxe o favor dele sobre a vida
dos quatro, que é Daniel, Misael, Ananias e Azarias. São os amigos de Daniel. E ali eles obedeceram ao Senhor, a fidelidade de Deus. Eles não se importaram com o que os outros iriam dizer. Então hoje, para nós sermos fiéis a Deus, nós temos que nos separar. Nós não podemos nos contaminar com as coisas deste mundo. Se separar e buscar a santidade de Deus. Porque não adianta eu dizer que sou separado e estou me contaminando com outras pessoas, com outras situações em que eu estou convivendo. Separação é você tirar um tempo para Deus, é você se colocar diante do Senhor e estar diante dele. Amém? Daniel estava em uma terra estrangeira, mas não esqueceu dos seus costumes. E é o que acontece hoje a maioria das vezes. Quando nós estamos em um lugar, que saímos para outro lugar, nós esquecemos dos nossos costumes, da fidelidade a Deus e começamos a viver para os outros. E não é isso que Deus quer. Deus tem uma promessa. Ele quer cumprir as promessas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém? E quando nós decidimos nos separar, nós ficamos diferente das outras pessoas. Nós ficamos saudáveis para Deus. As pessoas começam a perguntar: o que foi que você viu? O que é que você tem? Você está diferente? Isso é Deus agindo já na sua vida. Quando nós nos separamos, nós somos diferentes. Quando nós decidimos não nos contaminar, nós somos diferentes para as outras pessoas. Elas não entendem, mas nós entendemos que a partir daquele momento que nós nos separamos, o Senhor, Ele opera em nós e começa a fazer a sua obra. E Daniel aqui, ele abriu mão do que ele iria viver, do conforto, dos prazeres oferecidos ali pelo rei Nabucodonosor. Mas mesmo assim, ele não se contaminou com o que o rei estava oferecendo para ele. Ele quis se separar, ele decidiu se separar para Deus. E eu separei aqui uma palavra em Efésios 2:2, que fala que nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo aos comandos dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração do que se recusam a obedecer. Então, existe sim um Espírito que vai querer que você não obedeça a Deus, né? E a partir desse momento que nós não obedecemos, o nosso coração já está contaminado por esse espírito. Mas quando nós decidimos obedecer, nada disso vem sobre a nossa vida, porque nós permanecemos fiel a Deus, né? Os costumes deste mundo não podem entrar no nosso coração, não podem entrar em nossa vida. Nós temos que ter o costume de adorar, de estar diante do Senhor, de conviver para Deus e ver a nossa vida transformada e restaurada. Em Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Então a palavra de Deus diz que nós temos que guardar o nosso coração, nós temos que guardar o que há de mais precioso, porque é só Ele que tem, o Senhor tem acesso ao nosso coração, à nossa vida. Então hoje eu quero dizer para você: guarda o teu coração no Senhor, que Ele quer fazer muito mais. Se separa para Deus, Ele quer fazer a boa obra em sua vida. Como Daniel fez, ele não olhou para a circunstância, o lugar onde ele estava, em terra estrangeira. Ele se separou, ele obedeceu à lei do Senhor, obedecendo o costume que ele estava acostumado a viver, e não se contaminou com as iguarias do rei. Então, mulher, hoje você tem a oportunidade de se separar para Deus, de estar diante de Deus para adorar, para exaltar o nome dele, para
para não se contaminar com o que os outros estão fazendo ao seu redor. Ah, porque ele fez, eu tenho que fazer. Não, se separe para Deus. Tenha essa consciência de que o Senhor tem muito mais sobre a nossa vida quando nós obedecemos às leis do Senhor. E a mulher hoje na sociedade, antigamente, elas não tinham voz e nem vez, mas hoje você tem sim, porque Deus lhe dá liberdade para isso. Ele lhe dá o poder de estar na presença dele. Então, quando nós nos separamos, estamos diante do Senhor, ele começa a operar sobre a nossa vida. E eu quero declarar hoje, através dessa palavra de Daniel, capítulo 1, versículo 8, como ele resolveu firmemente se separar para Deus. Eu declaro que você é uma mulher separada, que você é uma mulher que não vai se contaminar diante das circunstâncias, das situações. Amém? Então, Deus, ele quer guardar o teu coração. Você tem que guardar o seu coração para Deus, como diz em Provérbios 4, 23. Guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Deus tem vida longa para você. Tem um propósito para ser cumprido sobre a sua vida. Amém? Deus abençoe sua vida, sua casa, em nome de Jesus. E eu aguardo você até o nosso próximo vídeo. Tchau!